Olá, eu sou o Igor Studart Medeiros, professor do Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Espero que estejam todos bem. Vamos começar então mais uma videoaula. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre os elastômeros, especificamente sobre viscoelasticidade. Muito bem. No conteúdo da nossa videoaula de hoje inclui: por que estudar a viscoelasticidade? As deformações plásticas e elásticas e os modelos para materiais viscoelásticos. Muito bem. Por que estudar então viscoelasticidade? Ora, quando moldamos uma estrutura dental, estamos diante de desafios que envolvem a necessidade do material de moldagem passar pelo equador dental, gerando deformações que precisam ser recuperadas depois que ele passa pela região de maior diâmetro do dente. A isso nós chamamos de recuperação elástica. Muito bem. Esses materiais de moldagem elásticos, eles não são perfeitamente elásticos, ou seja, não desenvolvem todas as propriedades elásticas. A sua deformação ao passar pelo equador dental ou ao passar por qualquer estrutura retentiva não é totalmente elástica. Existe um componente viscoso, um componente de deformação permanente. Então, entender esse mecanismo de como o material se deforma elasticamente ou como esse componente viscoso pode se manifestar é fundamental para que você adote uma técnica correta de moldagem para moldagem com elastômeros. Muito bem. Então, aqui, ao recordar a, as questões de tensão e deformação, vocês devem se lembrar que ao solicitar mecanicamente um material, ele desenvolve primeiro deformações elásticas, que são reversíveis, ou seja, que ela desaparece quando a força é removida, e deformações plásticas, que são irreversíveis e não desaparecem quando a força é removida. Ela fica impressa no material de maneira permanente. Muito bem. A viscoelasticidade nos polímeros está associada à capacidade dos polímeros de armazenarem e dissiparem energia simultaneamente. Então, num gráfico tensão-deformação de um material metálico ou um material cerâmico, temos um regime aqui elástico, teríamos um regime elástico primeiramente, seguido de um regime plástico, predominantemente plástico. Né? Aqui teríamos as deformações e aqui teríamos as tensões desenvolvidas. Muito bem, só que nos polímeros isso não ocorre desse modo. A tensão e a deformação, que são proporcionais nesse primeiro trecho aqui do gráfico, não são proporcionais quando nós falamos de polímero, porque ele exibe esse comportamento viscoelástico, que é um comportamento que depende da carga, do tempo e da temperatura. A viscoelasticidade, portanto, envolve esse comportamento que tem um componente viscoso, um componente de deformação permanente, de escoamento viscoso, e outro componente de deformações elásticas, que deformações reversíveis. Então, essa combinação de componentes que ocorre que nós chamamos de viscoelasticidade. Muito bem, para entender como é que os materiais de moldagem se exibem seu comportamento viscoelástico, alguns modelos são propostos. Então, vamos nesse modelo partir do princípio que nós temos uma mola, representado aqui por esse desenho, e essa mola representa um sólido perfeitamente elástico, ou seja, toda e qualquer deformação imposta a essa mola, depois de retirado o carregamento, faz com que ela recupere o seu formato, a sua dimensão original. E de outro lado temos um amortecedor, que aqui representa um líquido viscoso, que ao ser solicitado sofre um escoamento, uma deformação permanente. Muito bem. Então,
o primeiro nosso componente mola, o componente perfeitamente elástico, está aqui demonstrado, a mola está fixa e de um lado foi feita uma força-peso aqui. Essa força-peso gerou uma certa tensão, então foi aplicado no T1 a força, gerou uma tensão e isso imediatamente gerou uma deformação. Essa força foi mantida constante por um período de tempo e a deformação também foi mantida constante nesse tempo. Ao retirar a força, nesse tempo final, o material fica com zero de deformação, ou seja, recupera sua forma original. Certo? Muito bem. Para o amortecedor, como ocorre essa deformação? O amortecedor está fixo, foi gerado um carregamento que foi feito um carregamento que gera uma tensão nesse amortecedor. Então, essa tensão gerada é fixa, né? E a deformação, no primeiro momento, quando a tensão começa a ser, quando a força começa a ser aplicada, o material começa a se deformar lentamente. Então ele não responde imediatamente e essa deformação ocorre lentamente ao longo do tempo. Depois que o carregamento é retirado, né, voltou a zero, a deformação impressa não é recuperada, né? A deformação se mantém mesmo após a retirada da força. Muito bem. Então, as pessoas começaram a estudar se a combinação desses dois em série responderia ao comportamento de um material de moldagem. Então, nesse tempo 1 foi aplicada uma força, uma certa tensão. A mola respondeu imediatamente a essa tensão, gerando uma deformação aqui, ó, nesse primeiro momento. E o amortecedor, a carga foi mantida constante, o amortecedor foi se deformando lentamente. Nesse momento T1 aqui, o T final, foi retirado o carregamento e houve uma recuperação de parte da deformação correspondente à deformação da mola. Então, ele recupera e a deformação permanente referente ao amortecedor fica. Não parece que responde bem, esse modelo de Maxwell não responde bem ao que acontece nos materiais de moldagem. Então vamos tentar trabalhar o amortecedor e a mola em paralelo. Então eles estão aqui fixos, eles estão colocados em paralelo, foi aplicada uma carga, essa carga foi mantida constante, depois retirada. O que acontece assim que se aplica a carga? A mola ia tentar responder imediatamente. Por outro lado, o amortecedor ia responder lentamente. Então ocorre algo intermediário, que é esse primeiro trecho de deformação, entre a mola e o amortecedor. Então exibe essa curva. Depois que a carga é retirada, ele vai recuperando aqui até chegar no zero a sua forma original. Esse modelo é chamado de modelo de Kelvin-Voigt. Mas o que os pesquisadores descobriram que o que se aproxima ainda com alguma distância, né, não exibe completamente, exatamente o comportamento viscoelástico de um material de moldagem, é o modelo de Maxwell-Kelvin-Voigt, que envolve um amortecedor e mola em série aliados ao amortecedor e mola em paralelo. Então aqui nesse momento T1 foi aplicada a carga, T0, desculpa, foi aplicada a carga, a mola que está em série responde imediatamente. Depois esse conjunto, amortecedor-mola mais amortecedor, respondem mais lentamente com esse formato. Quando se retira a carga, a mola em série ela devolve a deformação que tinha, e essa mola em paralelo com esse amortecedor, eles respondem mais lentamente, só que fica uma deformação permanente aqui, referente à deformação desse amortecedor aqui, o amortecedor que está em série. Muito bem. Bom, professor, e o que é que implica esse modelo no material de moldagem? Implica dizer o seguinte: quanto maior for o tempo de aplicação de carga, maior vai ser a deformação permanente exibida pelo material de moldagem, ou seja, mais distorcida ficará a moldagem. Por isso, vocês vão ouvir sempre de seus professores que trabalharem com próteses,
que envolvam moldagens de regiões retentivas ou da própria dentística, que você deve remover a moldeira evitando movimentos de vai e volta, de báscula, deve ser em golpe único e no menor tempo possível, porque isso minimiza a possibilidade de deformações permanentes, de distorções no molde, porque você coíbe a manifestação do componente viscoso no material de moldagem. Muito bem, então na aula de hoje nós aprendemos que as deformações permanentes, as distorções nos materiais de moldagem elásticos, são fortemente dependentes do tempo de aplicação da carga para remover os moldes da boca. Devemos então minimizar esses tempos. As explicações se baseiam nesses modelos de viscoelasticidade. Muito obrigado pela atenção e espero revê-los em breve.